Olá, para você que está assistindo aqui conosco e para você que vai assistir depois, está assistindo depois. Hoje a gente vai falar do capítulo 3 e do capítulo 4, energizando o modo adaptativo. Será que sai isso hoje? Então, energizando o modo adaptativo. Então, esses dois capítulos, eles têm total conexão com a parte conexão da reta. Então, eles estão juntinhos com a parte de cognição daquela setazinha do modo, buscando o modo adaptativo. E a gente vai ver isso daí hoje, tá? Já vou informar aqui para você e para quem assiste depois, para vocês que estão aí, que a aula que vem a gente vai finalizar esse capítulo 1. Então, a aula que vem, que é quarta-feira, dia 11, a gente traz aqui, eu estou trazendo aqui o estudo do capítulo 5 e do capítulo 6. Para quê? Para que os encontros do dia 18 e do dia 25 seja de tira dúvida, tá? E também para exibir o caso Jack dentro do capítulo 1 que foi estudado, né? Na verdade, dentro da parte 1 que foi estudado, que é o do capítulo 1 até o capítulo 6, ok? A gente estava falando lá no início, foi uma das primeiras coisas que nós vimos. Lembra? A gente viu a flor, e aí logo depois da flor a gente viu o círculo, aí logo depois do círculo a gente viu uma seta que ele trazia, que era a seta exatamente dessa técnica, teoria cognitiva de recuperação. E essa seta, ela traz 4 momentos. Né? O momento de conexão, de esperança, de propósito e de resiliência. E hoje nós vamos acessar a parte de cognição, conexão e a parte de esperança. Então a gente vai ver acessar, energizar e desenvolver em 2 capítulos, tá? Então Becker traz aí no capítulo 3, acessando e energizando o modo adaptativo. Como que dá início, né, essa construção e conexão para estar construindo essa confiança? E aí ele vem trazendo já de início o objetivo. O que você está buscando? Porque nós, como psicoterapeutas, nós também, a todo momento, em toda terapia, independente da abordagem, a gente tem que levar essa carta. O que nós estamos buscando? É óbvio que o que a gente vai encontrar, a gente ainda não sabe. Mas o que a gente está buscando é o modo, é a ponte que vai fazer com que a gente comece a se conectar com esse indivíduo. E lembra que eu falei também sobre a questão de paciente, cliente e indivíduo? Que na teoria cognitiva de recuperação a gente vai tratar realmente como indivíduo, tá? Mas a gente vai ver muito o modo paciente. O modo paciente é aquele modo negativo, é aquele que precisa de ser ajudado, é aquele que precisa de direção, é aquele que precisa de munição. E esse modo paciente que nós vamos falar aqui a todo momento no nosso encontro hoje, é exatamente que quando ele cair nesse modo, a gente tem que puxar para o modo adaptativo. A todo momento, puxar para o modo adaptativo, transformando essas crenças que são que desvalorizam, né, que puxam para baixo, em crenças que fortalecem, tá? Então, como acessar esse modo adaptativo? Uma das coisas que ele colocou aqui é exatamente atrair a atenção. E é o ponto que ele leva em todas as aberturas desse livro, né, dessa seta. É atrair a atenção, aumentando a confiança, o desejo de pensar em um futuro mais esperançoso e significativo, que aí leva para as aspirações, que a gente vai ver hoje também. Tá? Esse objetivo, o que a gente está buscando, ele abre para potencializar essa energia. Mas isso daí, muitas vezes, a gente não tem a fala desse sujeito, a fala desse indivíduo, e muitas vezes a fala desse sujeito de indivíduo não nos levam a isso. A gente vai ter que buscar, debulhar, compreender e obter essas ideias, que é o próximo ponto. E para obter essas ideias, a gente vai ter que fazer algumas hipóteses. A gente não consegue construir uma teorização em cima, uma conceitualização, um mapeamento, tudo isso está dentro do TCC desse indivíduo, sem criar aí um contexto de hipóteses que serão validadas ao longo de todo o nosso encontro com esse indivíduo, ou das sessões, que não é esse caso que fala aqui no livro, mas que de TCC falava. Então, obtendo ideias é buscar o que ele é e gosta de ser ou gostará de ser na sua melhor opção, no seu melhor self. Olha como as coisas estão sendo revisitadas.
As coisas elas são trazidas agora com um desdobramento do primeiro e do segundo capítulo, elas vão ser aqui desdobradas, elas vão ser mais detalhadas, tá? Então aqui não vai ter nada de novo, aqui vai ter o detalhe do que a gente já vivenciou nos dois últimos capítulos. Então, obtendo essas ideias, que tipos de atividades entusiasmam essa pessoa? Dentro do que a gente cria essa hipótese de trazer ele dentro da melhor self dele. Aí a outra coisa também, para acessar o modo adaptativo, é identificar os momentos nas suas melhores condições. E ele fala que todos nós temos momentos em suas melhores condições, independente da duração de tempo ou do quanto o indivíduo foi afetado na sua forma significativa pelos desafios. E esses desafios, quando ele coloca, é sim os transtornos, tá? Sendo psicóticos ou neuróticos. Então, identificar esses momentos nas suas melhores condições é, às vezes, aquele olhar, o respiro, às vezes, uma palavra que ele solta e a gente está construindo hipóteses. A outra forma de acessar o modo adaptativo é perguntando sobre os momentos nas suas melhores condições. Então, às vezes, a gente acha que aquele indivíduo, né, ele está no modo paciente, ele não tem condições de falar sobre as suas melhores, os seus melhores contextos, a sua melhor self. E muito pelo contrário, a gente às vezes depara com um sujeito, com um indivíduo, onde eles a todo momento eles vivenciam na sua memória, rememoram esses melhores momentos. Então também é um dos pontos que a gente pode trazer e acessar esse modo adaptativo. A outra situação são as pistas a serem buscadas. E aí, a gente tem que prestar bastante atenção. No capítulo 1 e no capítulo 2, a gente fala que essa psicoterapia, ela precisa, o terapeuta, o psicólogo precisa estar presente. Essa equipe multidisciplinar, ela precisa estar presente. A escuta é extremamente ativa. E a visão também, ou seja, os nossos sentidos têm que estar apurados e voltados para esse indivíduo. Por quê? Às vezes ele não consegue falar com a gente, e a gente vai ver casos assim, mas só pelo fato dele estar vestido com uma cor, com uma camiseta de alguma marca, ou com um boné, ou então quando a gente fala determinadas palavras, ele se remexe, ou os olhos enchem de lágrimas, isso daí já gera uma pista para a gente traçar uma hipótese dessa questão de gerar aí o acesso a essa conexão. E aí ele fala até mais, ele fala certos tipos de sapatos, de roupas, o cabelo, às vezes tem aquelas senhoras, ou então mulheres, ou até mesmo homens que pintam unhas. Então, no momento do transtorno, pintar a unha pode não ser a questão da feminilidade, mas pode ligar, de repente, um sentimento materno, entendeu? Então, olha os links que a gente pode abrir nessa investigação. Mas se não tem pista, se você olha para aquele sujeito e não consegue extrair nenhum tipo de pista para aquele sujeito, aí a gente entra com as atividades para acessar esse modo adaptativo. E as atividades podem ser diversas. Só que a todo momento ele começa ele fala que se o caso é esse, que a gente entre logo numa atividade minimamente possível para que gere essa energia, esse funcionamento, essa conexão de começar a sair desse estado paciente, tá? E ele coloca, né, uma atividade bem sucedida, que pode não ser a primeira, coloca aqui muito bem, tá? Ela é para que ele funcione. A palavra é essa que eu queria, para que ele funcione. E quando ele funciona, a gente pode, de repente, sim, ter aí uma atividade que leva a insights dessa busca de desenvolver, da busca de quê? De aspirações. São muitas palavras repetidas que ele traz aqui, que a gente vai conectando uma outra e fazendo todo esse cenário. Então, isso daí é muito importante na hora que você está estudando o livro, para que você capture essas palavras, acessar, energizar, modo adaptativo, aspirações, desenvolver, a questão da esperança, né? Então, essas palavras, a todo momento, elas estão no livro, tá? E aí, também tem a questão do aperfeiçoando o seu papel nas atividades.
Achei muito interessante isso, porque lá em TCC a gente traz a vulnerabilidade, né? Então a gente traz o sujeito do modo não adaptativo e fala, poxa, eu também tenho esse lado não adaptativo. Eu também, isso daí, eu, quando fui dar aula num dia, não funcionei. Por quê? Então eu vou ter medo daqui para frente em me expor em palestra, em grupo de estudos. E aí ele trabalhou isso lá em TCC. Aqui, a gente vai já enaltecer, na terapia cognitiva de recuperação, a gente vai exatamente enaltecer as coisas que a gente gosta, né? Para verificar se ele é contrário àquilo ou é favorável àquilo. Então, coisas que a gente gosta, eu gosto de jogar futebol, puxa, mas eu tô ali perto do goleiro e eu quero fazer um gol. Você gosta de fazer gol? Gosta de jogar como artilheiro ou defesa? Acho que é isso. Vocês homens me desculpem, eu não entendo muito de futebol. Mas acredito que é isso, tá? Ou então, poxa, eu gosto de dançar balé. Dancei balé, e isso daí eu estou falando a verdade. Eu separei durante 16 anos da minha vida. E você, gosta de dançar? Tem algum ritmo que você se interessa? Então, trazer, de repente, uma atividade ou um papel pode resgatar, pode abrir essa conexão. A outra coisa é interesses compartilhados. E aí, muito parecido a esse, o interesse compartilhado é, de repente, você colocar alguma ação que busque, alguma atividade que busque a ação e a conversa sobre aquilo. Então, vamos colocar um interesse compartilhado, inclusive que a Jaque utiliza, né? Fazer pulseira de miçanga. O psicoterapeuta ou a equipe multidisciplinar ela pode entrar falando, olha, eu tenho interesse em fazer essas pulseirinhas, mas não sei para quem eu posso dar. Olha, não sei para quem eu posso dar. Quem você acha que gostaria de receber essas pulseiras? E aí vai extraindo essa questão da tríade do TCC. Qual que é a tríade de TCC? Eu comigo, eu com o mundo ou com o outro e eu para o futuro. Então essa tríade vai sendo construída, vai saindo desse espaço latente para ela estar mais consciente. A outra coisa também que ele coloca é buscando um conselho com o indivíduo. Olha como a figura do psicoterapeuta ou da equipe multidisciplinar, ela coloca como uma figura que não como uma figura que está ali para tratamento, mas uma figura para estar ali como um bater-papo, para estar ali como uma troca, para estar ali para estar envolvida com aquele processo junto com aquele indivíduo. E os terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, podem falar, inclusive o livro do Becker, esse livro do Becker comenta isso, que essa terapia é uma eterna brincadeira. Ela não deixa de ser, porque se você trouxer o lado infantil, como que a gente gera a conexão com aquela criança? É através da brincadeira, é através de sentar no chão e escutar, é através da troca. Então, só que os resultados são efetivos. E para transtornos maiores que a gente vai estar estudando junto aí na segunda parte do livro, que vai ter aí esse lado infanto-juvenil ou adolescente, né? Gosto muito disso, mas também o lado mais de melhor idade, o idoso, né, a velhice que a gente coloca no desenvolvimento humano, ela aborda muito isso também, de pedir conselho a. Então, se eu estou com uma dificuldade de, vamos supor, entregar uma carta à minha namorada, se essa carta tem que ser desenhada ou somente escrita, tem desenho nessa carta, ou eu tenho que escrever, eu tenho que deixar um beijinho ou eu tenho que entregar. E essas conversas que parecem muito bobas, elas ali despertam de repente uma aspiração, gera uma conexão e podem caminhar aí para desenvolver uma esperança, que é onde a gente quer chegar à aspiração, tá? Então o Becker fala aqui, né? Os autores falam: pedir um conselho a uma pessoa ou compartilhar alguma coisa que ela conhece, né? Então até mesmo a forma, a questão da roupa. Você tá com essa camiseta. Nossa, eu queria saber mais sobre esse time que você tá vestindo. Ele ganha bastante? Quanto tempo ele tá aí? Qual foi a última vitória dele? Né? Então resgatar essa busca desse conhecimento desse indivíduo é uma forma de conexão. A outra coisa também, deixa eu ver se. Isso é ótimo. Quando ele fala buscando um conselho do indivíduo, ele coloca, os autores colocam que estar no papel de quem ajuda energiza o indivíduo ao acessar áreas de habilidades pessoais e desejo ajudar o outro. Olha a tríade cognitiva. E retira
a pressão do indivíduo de achar que está sendo questionado, achar que está sendo tratado, ficar vulnerável de falar de si mesmo, tá? Porque o foco muda, o foco sai dele para o outro. Então, achei isso importantíssimo nesse trecho aqui. E uma das coisas que os autores falam, que a gente vai saber quando a atividade ou conversa estiver indo no rumo certo, pois a pessoa imediatamente fica mais animada, relaxada, tranquila, engraçada, cordial, conectada, tá? Então, essa situação de será que eu tô indo pro caminho certo? Não tenha medo disso daí. Nessa terapia, as respostas vêm no próprio momento, tá? A questão da abordagem verbal direta é chegar e perguntar diretamente a esse indivíduo se desperta ou não aquele entusiasmo. Então, não tem nem muito o que falar. Mas, concluindo o modo acessar, a gente tem aí a questão das dificuldades, dos desafios. Né? Então, os desafios estão aí em negrito e a gente abre esses desafios com essas setas e o que a gente pode fazer para quebrar esses desafios. Quando a pessoa está retraída ou isolada, e ele comenta, né? E a gente sabe, a gente vive isso daí no dia a dia, que alguns indivíduos não têm muita energia ou tolerância a perguntas, né, sobre eles, e isso também trazendo aspectos positivos, porque eles estão no modo paciente, eles estão no modo não adaptativo, ou mal adaptativo, tá? E aí, de que forma a gente traz esse indivíduo à tona? Para acessar esse modo adaptativo. A gente traz aí, no limite, o âmbito do questionamento e usando a mídia. O que é isso? A gente deve segurar um pouco mais essa situação de questionar, tá? E simplificar essas perguntas para que elas ofereçam pelo menos duas opções e experimentar atividades básicas, simples, tá? Sejam elas em atividades analógicas ou até mesmo no celular. Uma das coisas aqui do livro que ele comenta é que o celular já existia nessa época, que ele lançou aí, apesar de 20 anos de pesquisa, mas ele lançou o livro aí na época da pandemia. Se não me engano, acho isso mesmo. A gente já tem um celular, né? Já tinha um celular. Então, o celular é uma das fontes mais fáceis da gente buscar atividades dentro dele. E mais fácil de carregar, né? Agora, nem todos os pacientes porque eles estão no modo mal adaptativo, gostam de objetos eletrônicos. E a gente tem que sentir isso daí. Principalmente se for um indivíduo que ele já está na fase velhice. Então, alguns não conseguem se adaptar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tá? É importante iniciar a atividade assim que possível. Isso é outro ponto que eu boto holofote dentro da questão de atividade. Que é o primeiro ponto, limite o âmbito do questionamento e use as mídias. Mas ele vale para todos, tá? É importante iniciar a atividade assim que possível. Quanto mais demora entre a proposta da atividade e seu início, maior chance do indivíduo de recuar e de se desconectar e rejeitar a ideia. Então, às vezes, a gente explica demais para aquele indivíduo que está no modo paciente, mal adaptativo, tá? E aí a gente perde esse elo de conexão. Então, inicia a atividade, vai correndo com a atividade assim, abrindo de acordo com os interesses, de acordo com a reação desse indivíduo. Ele fala também que é útil apresentar a atividade de modo prático. Vamos supor, vamos caminhar, vamos dar uma caminhada, a atividade não precisa ser nem no eletrônico, nem no digital, nem em tabuleiros, nem em montar coisas, né, que precisa de coordenação motora. O simples fato de dar uma caminhada, você já iniciou uma atividade. Então, ou o simples fato de você começar a cantarolar e perguntar, você conhece essa música? Você já iniciou uma atividade. O simples fato de falar, olha esse vídeo, você já começou uma atividade. E isso Becker coloca, os autores colocam, que simplificar gera funcionamento. E em todos os capítulos que a gente leu até agora, ele comenta isso, tá? E aí a gente parte nova para um novo item aqui, que quando a pessoa está retraída ou isolada, o que a gente faz? Interações breves. Então, os encontros têm que ser de curtíssimo prazo. E, às vezes, tem que perguntar até se, por acaso, qual o melhor momento de eu chegar lá.
tá? Eu, inclusive, coloquei ele em coral e outros em coral também, porque eles falam sobre a mesma coisa. A forma de se conectar é a mesma para esses outros casos. Então, ele coloca a breve duração e o foco concreto na interação reduzem a pressão que eles podem experimentar, tá? Então, reduzir o máximo esses encontros, mas que eles se tornem efetivos. E às vezes, o reduzir é somente chegar. Olá, fulano de tal. Eu tô aqui para saber o horário que a gente pode ter o nosso encontro. Às vezes ele não vai verbalizar. Aí ele pode fazer com a cabeça, acenar com a cabeça sim ou não. Então é de manhã? Ele vai falar não. É de tarde? Não. É à noite? Ele pode balançar a cabeça. Ali já é uma conexão para você, para ele entender que vai ter um encontro com esse indivíduo, com ele, a determinado horário, e ele já se prepara. Sempre com leveza, sempre. Trazer atividade até a pessoa. É outro que eu coloquei em negrito, que aparece em vários também. Então, trazer atividade até a pessoa é porque tem indivíduos que não saem nem da cama, não tem energia para isso. Tá? Então ele comenta o seguinte, que a dificuldade deles saírem do seu local e entrarem numa sala de convivência e verem o outro é extremamente desafiador. Então, quando a gente leva a atividade, novamente, de uma forma funcional, de uma forma simplificada para esses indivíduos e breves, ela começa a gerar conexão. Mas só realmente a gente pode falar que é uma conexão se por acaso elas funcionarem de forma breve, mas constantemente, frequentemente, tá? Quando o discurso da pessoa é difícil de acompanhar. Então, tem indivíduos, sim, que têm, por várias razões, têm estresse, pouca energia, dificuldade para se comunicar. E aí, como que a gente faz nesse sentido? Repercuta o que você ouviu. O que é isso que ele traz? Demonstre o desejo de entender esse indivíduo. Então, o que a gente escutou, coloque para ele. Você quis me falar sobre isso, sim? Eu estou certo? Ou é sobre outra coisa? Ele vai interagir na parte comportamental ou vai falar sobre o assunto, tá? Então, você pode interromper gentilmente e fazer o máximo resumido para ela dizer. Então, às vezes eles estão nesse modo paciente que ele também tem essa fala solta, né? Que não para, não para, não para. Então, pode-se fazer aí um break, né? Um step, de forma gentil. Vou colocar um exemplo aqui que me vem à mente. Opa, tem uma observação sobre isso. Você pode me explicar esse? Então, e aí ele vai, já ali ele já para, né, para escutar. Ou ele vai falar, não entendi. Aí a gente pode colocar para ele, eu entendi nessa parte que você me disse assim, 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 assim. Eu estou certa? Ou você quis me dizer alguma outra coisa? Então, dessa forma gentil, a gente consegue articular esse sujeito, tá? A outra coisa, reduz a demanda verbal. É a, Quando a pessoa é difícil de acompanhar, quanto mais embate verbal eu tiver, mais complicado eu vou ter a situação de construir. Então, de repente, já entra para o outro, lidere com ação, tá? Então, liderar com ação é trazer atividades nas quais a pessoa, o indivíduo, se sente à vontade, tá? E outro ponto vá até onde ele está. Novamente, trazer as atividades breves, trazer conversas breves, previsíveis, para ele não ter aí um desconforto ou vulnerabilidade envolvida. E para cada vez mais o modo adaptativo está começando a surgir, mesmo que em pequenas doses, ok? A questão, quando a pessoa rejeita ou se protege. As perguntas pessoais podem acionar mais sensibilidade em torno do controle. Ela também pode se sentir exposta, desvalorizada ou rejeitada. Elas ativam logo o modo paciente, ou seja, o modo que ela está tendo que ser cuidada, ela não tem livre-arbítrio de decisão. Ela está sendo condicionada, né? Ela vai entrar com medicações, estão querendo buscar algo de errado com ela. Então, esse modo mal adaptativo, ele entra, tá? E nesse momento, a forma de estar cuidando isso de trazer o modo adaptativo controle e segurança, mensagem clara do seu interesse e disponibilidade, interações breves, frequentes e previsíveis, que a gente já falou aqui, obtendo conselhos, que a gente já falou aqui, e fazendo juntos, que a gente já falou aqui. Esse controle e segurança desse indivíduo. Então, trazer
a ele esse conforto de atendê-lo, de estar com ele, não atendê-lo, mas estar com ele nesse momento onde ele se sente mais confortável, ele pode inclusive não verbalizar isso, mas só pelo fato de sinalizar, colocando, fazendo, trabalhando com o sim ou não com a cabeça, isso daí já ajuda. E uma das perguntas também é: posso conversar com você agora ou mais tarde? E é trazer essa situação para ele ser a pessoa no comando desse encontro. Então ele vai se sentir muito mais fortalecido, porque provavelmente ele vai ter um controle melhor da sua vulnerabilidade, tá? Mensagem clara do seu interesse e disponibilidade. É deixar claro que seu interesse é conhecê-lo melhor e que você está disponível para conversar sempre que ele quiser. Então, novamente, coloca ele no controle da situação, o deixa ele menos vulnerável. A questão da interação breve, frequente, previsível, olha que já foi falado aí anteriormente, né? Então, não vou nem entrar nela. Obtendo conselhos. Falar que obter conselhos é trazer esse indivíduo no papel de condutor, né? Então, o papel de especialista. E você inverte os papéis aí. Então, se o conselho ajudar, você pode me dar esse feedback. A pessoa provavelmente ficará hipersensível por ser aquela pessoa que está na posição inferior, mas proporcionalmente está satisfeita e está no papel de especialista. Né? Ele pode estar naquele momento, ou seja, ele pode, ou ela pode, essa pessoa pode estar em tratamento, mas vamos supor que ela detenha um conhecimento muito grande de costura, e eu não entendo nada de costura, então vai falar sobre aquilo de futebol, né? Vai falar sobre aquilo, e eu vou pedir o conselho à pessoa. Fazendo juntos, a pessoa é orientada a fazer para ação. Foque no que você está fazendo ou vai fazer em vez das preferências, pensamentos e afins. Ou seja, aqui coloca, inclusive, que a gente, no momento de construção, a gente leva uma atividade onde a gente tem o início, meio e fim, e de repente não é conduzida assim por esse indivíduo. E a gente não pode interromper ali, a gente tem que fazer junto, tá? A gente leva a pergunta: quando você está na sua melhor condição? Aí esse paciente fala: quando eu tô chapado, quando eu tô drogado, quando é, eu estou me prostituindo. Então, ali abre uma árvore para a gente conversar sobre o assunto, né? E conversar sobre o assunto é trazer qual é a melhor parte disso daí. Ele vai falar: no momento que eu estou fazendo isso, eu me sinto pertencente, eu me sinto amado, eu me sinto incrível. E aí, já pega o outro ponto, que é outras formas de obter isso. Então, você se sente incrível. E tem outras atividades ou outras coisas que você faz, ou algum momento da sua vida que você sentiu a mesma coisa? Como foi? Né? Então, tentar buscar o modo adaptativo, né? Trazendo perguntas que levem a ele retomar e acessar esse modo adaptativo. Então, expressar esse significado desse sentimento. No momento que esse indivíduo, às vezes está com uma fala solta, às vezes está muito arredio, né? Às vezes está muito agressivo verbalmente, e aí restringir isso para determinadas coisas. Então, trazer isso em categorias de interesse, né? Se ele coloca: eu gosto de ficar chapado, me sinto tranquilo, me sinto solto, me sinto longe daqui. E aí trazer. E você se recorda na sua juventude, nesse momento que. Olha como uma coisa está linkada à outra, gente. Nesse momento que teve o mesmo sentimento, e às vezes até mesmo um gesto que ele faça, ou então algo que ele traz dentro desse contexto, dessa fala, né? Você vai resgatar aquilo para uma categoria. Vamos supor, ele fale: na juventude eu também era assim, ficava chapado, só lembrava do meu tênis, ou então eu só andava de tênis. E aí você vai começar a resgatar. E você gostava de andar de tênis? Qual que é a cor do teu tênis? Era confortável, não era? Só tinha um tênis? Então era resgatar isso daí, tá? Saímos da seta da teoria cognitiva de recuperação, do acessar, e partimos para energizar esse indivíduo, esse sujeito, ainda na conexão. E aqui, acessando e energizando o modo adaptativo, eu estou fortalecendo essa crença primeira positiva, né, para acessar esse modo adaptativo, e depois eu vou energizar esse modo adaptativo. De que forma? Trazendo a crença positiva, exatamente fortalecer aquelas hipóteses que a gente tinha colocado. Então, confirmando ou corrigindo aquelas suposições.
Trazer as crenças positivas é trazer as crenças positivas sobre si, sobre o outro, o mundo, né? E sobre o futuro. Olha a tríade cognitiva de Beck aqui de TCC, tá? Então, se eu tô trazendo, se você sente que aquelas atividades geraram, ele falou, não, eu me senti mais capaz, sobre os outros, a outra pessoa, elas vão ter interesse em fazer junto comigo, eu vou gostar de interagir com ela. Então, isso daí tá fortalecendo essa crença. Então, essa atividade é uma atividade propulsora aí da gente colocar no tratamento. No futuro, né? Sobre o futuro, é possível sim eu realizar essa atividade e trazer mais pessoas, ou então construir determinadas. Olha as aspirações aparecendo, começando a aparecer, tá? E aí, dentro de tirando conclusões, a gente vê que quando a experiência termina, pode-se perder a oportunidade de explorar a força potencial desse significado. Então, no momento que a gente está construindo aquela atividade, né, e deixou de buscar, de validar as nossas hipóteses colocadas lá para acessar, eu perdi esse momento. Então, que é exatamente o logo outro, né? De pico ou logo após. É no pico, porque no momento que eu faço aquela investigação, naquela validação, que na verdade não é investigar, mas é uma validação da hipótese, no pico da atividade, ali, inclusive, eu posso trazer mais conversas sobre o assunto para ver o quanto ele consegue energizar. E quando a gente fala energizar, é quando ele consegue trazer lastro do mesmo assunto ou da mesma atividade, ou resgatar coisas que estão ali no sentimento dele dentro daquela atividade. Ter uma boa experiência por si não garante que o indivíduo irá notar que está conectado, que é capaz ou outra coisa de valor. Tá? Então, ter a experiência positiva pode ser indiferente para ele, mas a gente está na observação. E essa é uma razão porque o modo adaptativo está latente para muitos indivíduos. O potencial das suas boas experiências ficou, sobretudo, inexplorado, se por acaso não conduzir para uma exploração, investigação no pico dessa atividade. Aí a gente coloca aqui, tá? Quando guiar? Durante o pico ou logo após a atividade? E aí ele deixa claro isso aqui, os autores. Quanto maior o tempo decorrido entre o pico e a atividade e a orientação, mais difícil será para a pessoa encontrar as emoções e as crenças benéficas. Então, o melhor momento de notar é quando a atividade está no pico. O que você pode identificar pelo nível de entusiasmo e energia dessa pessoa, tá? Chame atenção para o valor da atividade. Ali você coloca dois pontos: o efeito pretendido dessa atividade e o que o indivíduo absorveu pela essa atividade. Então, colocar essa atividade, te resgatou, você se sentiu mais capaz em fazer, no caso da Jaque, né, as pulseirinhas miçanga, você se sentiu mais capaz de fazer essas pulseirinhas? Aí ele vai falar, me senti. Então, essa atividade, ela segue o trajeto aí de ser uma atividade para se colocar nesse momento de construção aí de desenvolver, de realizar e fortalecer, tá? As perguntas fechadas e as perguntas abertas. Aí a gente já tem já no dia a dia, né? No modo paciente, onde ele ainda tem muita crença que diz de valor, né? Muita crença negativa. Então, se eu estou no modo paciente, onde aquele sujeito cognitivamente não está capacitado naquele momento para desenvolver respostas longas, por que eu vou fazer perguntas abertas? Eu faço perguntas fechadas, onde eu coloco opções de sim ou não, gostou ou não gostou. Isso daí simplifica e consegue estreitar esse modo, trazer para o modo adaptativo novamente. Agora, se o sujeito já estiver no modo adaptativo, eu tenho que explorar o máximo para obter o máximo de informação e também validar as hipóteses que foram colocadas no momento de acessar. É interessantíssimo que o livro, como um todo, ele traz palavras-chave como acessar, conexão, energizar, esperança, desenvolver, aspirações, realizar, objetivo, resiliência, fortalecer, modo adaptativo, não adaptativo, modo paciente, o indivíduo. Então, essas palavras, elas se trocam a todo momento, elas contextualizam o nosso estudo ao longo do livro, tá? Então, vamos lá. Aí a gente passa para o modo energizando, é o modo adaptativo. Quando a gente fala energizando, é
fortalecer, sim, as atividades, e não as crenças. As crenças já foram, as crenças positivas já foram fortalecidas, mas eu quero fortalecer aquelas atividades para saber se são realmente aquelas atividades que a gente vai levar adiante. Então, a repetição da experiência, acessar o modo adaptativo com mais frequência a cada dia. Então, repetir ao longo do tempo, né, do seu dia a dia, seja aumentando um pouco no momento que está junto com a equipe multiprofissional, ou até mesmo já colocando atividades para que ele saia daquele ciclo de inatividade, lembra da TCC, de Beck, do ciclo da inatividade, onde a crença é uma crença mal adaptativa e que vai paralisá-lo, para que ele começa a fazer o ciclo da atividade. E quando ele gera o ciclo da atividade, ele se energiza. E se energizando, ele consegue pensar menos como paciente, que é tomar medicação, que é trazer ele como sendo conduzido e não sendo participativo, né? Não se espelhando, não tendo uma possibilidade futura e se vivenciando a cada minuto. Na parte de programação das ações positivas, para aumentar a energia, melhorar o humor e reduzir a quantidade de tempo nesses desafios. Quando a gente fala desafios, é esse modo mal adaptativo, né, de pensar em medicamentos e tudo. Então é o processo desenvolvido na vida dessa pessoa que leve a ela a construir diariamente esse modo adaptativo. Experimentando o benefício da atividade conjunta, o prazer de ter aquilo sendo feito com uma outra pessoa, aumenta a energia, esse sucesso e pertencimento, e muito outras coisas mais. Então, é, procurar saber essa caminhada. Você gostaria de fazer mais sozinho ou com outro? Essa pulseira, você prefere desenvolver sozinho ou com um grupo de artesãos como você? Olha como eu estou levando a pessoa lá para cima. Tá? Então, levar. Perguntar quanta energia, o que você sentiu, qual é esse bem-estar que você teve hoje? Você teve algum bem-estar hoje? Você se sentiu bem hoje? E é importante, a gente tem uma crítica aí à nossa área, né, que os profissionais de psicologia, às vezes, elaboram muito o discurso, e a gente precisa deixar o nosso discurso mais tangível a essa pessoa que está buscando um tratamento, essa pessoa que está buscando, entre aspas, uma cura, né? Que em outras abordagens falam, mas que está buscando um desenvolvimento pessoal, está buscando entender essa subjetividade para se tornar um indivíduo capaz. Então, não adianta a gente, quanto mais rebuscado, mais longe desse indivíduo nós ficamos. Então, é importante saber que estreitar esse laço também é mostrar as nossas imperfeições. Tá? E essas imperfeições é na busca desse conhecimento do outro e do que a gente também pode oferecer a tal. Tá? E vendo o benefício da ação da vida cotidiana. Então, ajudar a pessoa a planejar a realização das atividades em outros momentos. Ver o que ocorre, se ocorre esse bom sentimento também. Então, se eu não estou ali, como que ela pode fazer uma atividade, dando seguimento a essa atividade? Pode não ser a mesma atividade, mas que ela traga esse mesmo sentimento ou que desdobre em outras ações que colaborem a essa atividade principal, tá? E aí, programando as atividade colaborativamente, a criar um programa com o indivíduo usando ferramentas baseadas na preferência dele, não a nossa, tá? Isso daí vai. Olha só como tudo está conectado, gente. Isso daí vai liberando esse modo paciente, porque eu estou ocupando o espaço das horas dele. Então, eu estou fazendo ele mais ação do que reação ou passividade, né? Então, trabalhar atividades que sejam relacionadas para que ele consiga virar essa energização diária é importantíssimo para a terapia cognitiva de recuperação, tá? Visando os desafios específicos com a programação. Então, os desafios buscar ele para esse modo adaptativo, mas nem sempre eles estão nas atividades programadas, eles podem estar orientados para esse modo adaptativo, eles podem estar na condição paciente. E aí, na condição paciente, eles vão remeter a tomar medicação, eles vão remeter a participar de grupos de cuidados, eles não querem ser cuidados, eles querem ter aí a autonomia de se cuidar. Eles querem chegar a esse momento, mas eles se tornam pacientes porque eles colocam na mente que eles não são capazes. Então, mudar essa situação é
refinar aí a programação, aumentando essa frequência dessa atividade, tá? E, por último, na parte de energizando o modo adaptativo, é fortalecendo as crenças. Então, à medida que os indivíduos se engajam em atividades, lhes sejam cada vez mais. À medida que os indivíduos se engajam em atividades, vai se tornando mais atraente. É o que eu acabei de falar. Você pode fortalecer ainda mais com crenças positivas sobre sucesso, a capacidade, a energia, benefício e planejamento das atividades. Por exemplo, pode chamar a atenção do indivíduo para o fato de que quanto mais ele faz coisas que ele gosta durante a semana, melhor ele se sente. E perguntar, não é isso? E mais fácil se torna fazer aquela atividade preferida, não é isso? Então eu estou fortalecendo. E a crença que ele te traz não é essa? Então eu só estou validando tudo aquilo que a gente já construiu ali no acessar e no fortalecer crença. E a programação, isso é muito importante. A programação de ações positivas não está limitada ao planejamento de atividades prazerosas. Também pode ser usada para planejar passos de ação significativa na direção das aspirações. Então, existe uma programação de ações positivas para gerar uma atividade com prazer. E existe a questão de ser usada para planejar os passos de uma ação significativa para a realização dessas aspirações, tá? Muito importante isso. Agora, fechando o capítulo 3, a gente tem que entender que existem desafios. E não são poucos. Então, o processo de poder levar tempo, né? Então, vai levar o tempo que for, mas o que os autores colocam, todos têm modo adaptativo. Então, continue tentando. Tá? A outra situação, o acesso ao modo adaptativo pode ser retomado a qualquer momento. Se você interrompeu, se ele interrompeu, se alguma coisa necessitou para que interrompesse aquela evolução, ela pode ser resgatada. Pode demorar um pouquinho mais, mas ela pode ser resgatada. Tá? E ela deve ser resgatada. No momento ali onde parou, já existe uma evolução. É, E o que é importante colocar aí, que o processo o acesso ao modo adaptativo, ele é um processo contínuo com o indivíduo. Então, a vida como um todo, ela tem altos e baixos. Então, é construir dentro dessa vida, que é uma montanha-russa, né, exatamente esses momentos que a gente consegue engrenar. Então, pode acontecer, sim, que a gente pare, mas que a gente consiga retomar. O modo de acesso ao modo adaptativo não são recompensas. Isso é muito interessante. Dizemos que o melhor tratamento nem sempre parece ser um tratamento. Ou seja, a gente escuta, principalmente da TCC, né, que parece que a gente está brincando, mas vamos pensar o seguinte, principalmente a teoria cognitiva de recuperação, parece que a gente está brincando com esse indivíduo. E, na verdade, se você for ver, toda a parte de conexão com uma criança, né, o infanto juvenil, é o quê? Numa parte da criança, é o quê? É brincar, é sentar junto, é sentar no chão para estar conversando. Então, sim, ali tem um propósito de conexão, andando ali na parte da brincadeira. A mesma coisa com o desenvolvimento humano na velhice, né? Então, na velhice, a gente tem o quê? A gente precisa de ser mais amável, ser mais tangível nas coisas, as coisas precisam ser mais manuais, né? Então, pelo menos os velhos de hoje ainda têm aí a parte a motora muito no analógico, né? Nem tanto no digital. Isso daí vai mudar ao longo do tempo, mas a gente tem que prever isso. E é importante que essas atividades sejam incorporadas ao plano de tratamento e sejam disponibilizadas e não fornecidas como recompensas. Tá? Porque se fornecer como recompensa, aquilo vai ser olhado como tratamento. É, com comportamentos desejados. Ali vai ser aversivo, se por acaso ele quiser também compensar uma coisa com a outra. Então, recompensas invocam uma dinâmica de poder, uma quebra de conexão, que o recompensar controla o indivíduo que precisa cumprir alguma coisa. Tá? E é uma maneira involuntária de desencadear e manter aquele indivíduo no modo paciente. É importantíssimo isso. Repetição ajuda a fortalecer as crenças. E aí, a gente já falou isso, né? É exatamente aquele ciclo de inatividade e atividade. Então, se eu estou numa atividade, eu consigo fortalecer o que eu posso, o que eu sou capaz, e gerar exatamente esse entendimento que eu consigo construir com eu, o outro e o mundo, e eu consigo impulsionar
repetindo esse movimento, tá? Então, eu entro no ciclo de execução, de ação. Acessando o modo adaptativo em ambientes altamente restritivos ou de poucos recursos. É importantíssimo isso. O me- Isso é um fato, gente. A gente passa por isso, a gente vivencia isso. Então, o método que você pode usar para acessar é o modo adaptativo, é a visualização imaginário. Então, é tirar essa pessoa, esse indivíduo, daquele contexto, daquele cenário e transportar a mente dele, a imaginação dele, para um cenário mais adaptativo. Então, levar ele para o passado ou transportar ele para o futuro, de acordo com que ele consiga ser levado, né? E trazer em cima disso a melhor versão dele. Ou seja, levar de repente, como que era você com tantos anos? O que você fazia com tantos anos? O que você espera fazer com tantos anos? O que você prevê desse seu futuro? CC, a gente também viu isso, e aqui a gente vai também estar pontuando, por quê? Como as atividades e conversas despertam modo adaptativos, podem também parecer como uma intervenção terapêutica tradicional, e alguns profissionais podem se sentir também desconfortáveis com isso, ou se preocupar com a possibilidade de estarem ultrapassando fronteiras. Então, é importante você sentir essa necessidade até onde você leva? Até onde vai a sua privacidade? Aonde vai também leva a privacidade do outro? Então, não pode ser invasivo. Você tem que ir numa construção. E nessa construção é um caminho de mão dupla, né? O outro vai, entrega uma resposta e eu capturo aquilo e dou uma réplica em cima daquilo numa construção. E agora, se por acaso aquilo me gerar um desconforto, eu posso canalizar ali de uma outra forma. Se eu sentir que aquilo ali gera um desconforto, eu também, como profissional, eu tenho que ter essa percepção e essa escuta e todos os sentidos aflorados para entender que eu estou conduzindo para o modo errado, tá? Modo adaptativo como porta de entrada para as aspirações. Algumas vezes a ideia de compartilhar desejos pode fazer as pessoas se sentirem vulneráveis, com o medo de serem derrotadas. No entanto, quando a conexão e confiança são estabelecidas, pode ser mais fácil compartilhar possibilidades significativas para esse futuro. E com isso, a gente acaba aí o módulo 3 e passa para o módulo 4. O módulo 4, a gente vai estar aí desenvolvendo o modo adaptativo, as aspirações, é exatamente essa mola que vai impulsionar o realizar e o fortalecer, tá? Ela está no meio dessa seta. Como você descobre e enriquece as aspirações que promovem essa esperança? A gente a todo momento aqui vai falar sobre essa esperança. Então, definindo as aspirações, a gente primeiro tem que saber o que significa as aspirações na teoria cognitiva de recuperação. As aspirações como uma grande intenção. Aspirações ampliam o conceito do objetivo, tá? Elas enfatizam a importância da busca significativa ao longo prazo, tá? E as aspirações evocam ideias mais orientadas para a vida. Se conectam com o sistema de crenças e refletem como eles querem se ver como pessoa e como esperam que os outros os vejam. É uma luz orientadora para aumentar a sustentabilidade do modo adaptativo e pode ser perseguida com o tempo. É essencial que você não passe para as aspirações até que, isso, gente, é uma das coisas que ele frisa muito. Vocês tenham uma relação bem estabelecida com suficiente conexão e confiança. Olha a conexão aqui. A pessoa esteja no modo adaptativo. Não adianta buscar aspirações se ela está no modo não mal adaptativo. Quando você descobre uma aspiração verdadeiramente significativa, o modo adaptativo do indivíduo se torna ainda mais ativado. Conseguirá ver que atingiu o alvo correto. A energia no afeto, na fala, na linguagem corporal, quando falam sobre as aspirações. A espontaneidade e a elaboração da fala referente às aspirações ou à aspiração. Planejamento espontâneo e a solução de problemas para a aspiração. Então, isso daí tudo mostra que a gente está indo pelo caminho certo. E aí, identificando as aspirações. Quando fazemos isso? E o que perguntar? Né? Identificar as aspirações requer confiança, energia e flexibilidade mental. E algumas vezes a pessoa sai do modo adaptativo quando responde algumas perguntas orientadas para o futuro. Então, se por acaso notou isso, resgata mais para o presente, joga uma atividade onde conduz as perguntas abertas e fechadas para trazê-la de volta, tá?
Você pode tentar fazer uma caminhada ou conversar sobre alguma coisa que o indivíduo gosta de fazer para ativar o modo adaptativo e identificar as aspirações. O que perguntar? Se tudo fosse como você gostaria, o que você estaria fazendo ou obtendo? Então, eu não vou falar, perguntar a ele o que ele acha, como vai ser o futuro dele. Eu vou indagar o que ele faria se ele estivesse da forma que ele gostaria de estar. Né? E aquilo dali vai trazendo uma série de coisas. E tem várias outras perguntas para isso. E aí eu também tenho distinguir aí as aspirações e outros alvos. Quando eu falo distinguir, é que nem toda etapa da busca do desenvolvimento é uma aspiração. Então, quando eu falo de passos, os passos não são os objetivos que são distintos. Eles ajudam a alcançar a direção de uma aspiração. Ele é uma ponte. Na verdade, ele constrói mais um conteúdo, ele traz mais uma informação onde vai me levar a um grande significado, que é uma aspiração, tá? É, fazer perguntas que estendam além da sua realização, tais como: isso parece ótimo, qual seria a melhor parte em relação a isso? Isso pode gerar mais um passo à frente, ou seja, construir mais um pedaço dessa ponte. E aí, os objetivos orientados para o tratamento. É, isso daí se reflete as crenças que ele pode ter sobre si mesmo. E quando a gente fala sobre os objetivos orientados para o tratamento, está muito no modo paciente. Então, o desejo que ele quer de parar de tomar remédio, o desejo dele ter sair daquele local, a questão de parar de frequentar grupos de cuidados, que é uma das coisas que não se sente bem. Né? Então, parar de se drogar. Então, é um modo não adaptativo, tá? Quando ele traz esse benefício orientado para o tratamento, a gente tem um link de buscar o modo adaptativo, que é fazer perguntas: o que você gostaria de fazer enquanto estiver cuidando das suas próprias coisas? Se você tivesse não tomando mais remédio, o que você seria capaz de fazer ou obter? Olha como eu transporto ele para o modo adaptativo, tá? A remoção de um desafio. Então, similar aos objetivos orientados para o tratamento. Os desafios, aí ele entra como ouvir vozes, ver vultos, manter-se sóbrio, parar de ter raiva, medo, né? Então, existem algumas questões que explicam por que a remoção de um desafio não irá funcionar com uma aspiração efetiva. E aí os autores colocam algumas delas, porque não será possível remover desafio completamente. De repente ele vai ter que conviver com aquilo, tá? O empoderamento, agora tem que saber conviver com aquilo. E como conviver com aquilo? A gente vai empoderar ele a conviver com aquilo. O empoderamento relacionado ao desafio é um passo, olha aí. Não um esforço para a vida. Então, o empoderamento, ele é um passo para ele ser dado aí para construir essa aspiração, mas não é aspiração. Focar tanto no desafio tem um efeito não intencional e enfatiza o modo paciente e as crenças a ser inadequado. Então, se coloca a questão de ressalta que a aspiração é parar de sofrer aquilo, né, de vivenciar determinadas coisas, aquilo dali vai me colocar sempre no modo paciente, tá? E a crença vai ser inadequada. Mas você pode dizer: esse desafio parece ser muito importante, devemos ajudar com isso. Se ele não tivesse no seu caminho, olha como eu te elimina e reforça o modo adaptativo. Se ele não tivesse no seu caminho, o que você seria capaz de fazer ou obter? Essa perguntinha é chave. Desafios, desejos grandiosos. Os desejos grandiosos é trazer uma pessoa morta, né? Voltar com a pessoa morta, ou então trazer um cantor famoso, uma pessoa quase inatingível, né? Para visitá-lo. Então, são expressões de anseios exageradas. Pode ser uma forma de trazer o atraso da vida, né? De não se sentir tão rebaixado pelo importante, pertencente à vida, à sociedade. Se você tentar reduzir o tamanho dessa ambição, arriscará desmotivá-lo e prejudica a sua relação com essa pessoa. Permitir que ela vá atrás disso parece criar uma situação propícia para o fracasso. Mas o caminho a ser seguido é focar
no significado subjacente, ou seja, aquilo de ser respeitado, de ser ouvido. O que ele está querendo trazer com esse desejo, né? Você pode perguntar: o que teria de bom nisso? O que você poderia ser capaz de fazer ou obter se atingisse isso? Então você pode focar em buscas que satisfaçam esse significado ou necessidade para trazer para esse aqui e agora, tá? Os objetivos distantes. Objetivos distantes, como ser o dono de um negócio, concluir uma educação, ter uma casa própria, são desejos que frequentemente demandam tempo considerável e planejamento para todos. Pode dificultar a manutenção desse entusiasmo, da esperança e da motivação com o tempo. Avalie o quanto eles são completos de significados e pode ver no momento dessa realização e de ser bem sucedido, o que isso daí trará? Então, nada mais sucesso do que o próprio sucesso para despertar a motivação para perseguir um sonho distante. Então, se atingir isso, o que vai te trazer? Sempre construir pontes, sempre. Pontes trazendo, fortalecendo esse sujeito. E aí, objetivos potencialmente perigosos ou arriscados. Por exemplo, eu quero me matar, quero matar a minha equipe, quero me cortar, quero continuar usando drogas, morar na rua. Então, o que ele ganharia com a gente tem que indagar isso. O que você ganharia com as ações de alto risco? Qual é esse significado para você? Depois de encontrar esse benefício, nós terapeutas, a gente pode propor métodos alternativos, né, para obter esse benefício, que não inclua esse comportamento perigoso. Aí abre-se esse espaço, né? Você me permite de perguntar se haveria, o que haveria de bom matar esse sujeito? Quero me certificar que estou entendendo qual a sua perspectiva. Então, para você acessar o subjetivo dele, né, o que está intrínseco a esse sentimento, essa vontade, essa ação, a gente tem que colocar o que ele vai sentir, trazer esse sentimento para o aqui e agora. Né? Se eu realizar, o que eu vou sentir agora? A validação da dor e da angústia do indivíduo é o primeiro passo. Opa, isso aí é importantíssimo. A validação da dor e da angústia desse indivíduo é o primeiro passo. É o que te traz, que sentimento te traz se você realizar isso? Por que você está querendo cometer esse tipo de crime? Então, não é entendo, é essa dor realmente é muito forte. Então, é normal você estar sentindo isso. Tá? Então, validar isso daí é muito importante para esse indivíduo não se sentir uma pessoa avessa, né? Sentimentos de ira todos nós temos. E ele coloca aqui é, a validação da segurança no seu contexto, fazer isso aumenta a compreensão das experiências de uma pessoa, o que por si só aumenta a conexão com ela e possivelmente reduz o risco do que ela atue em direção aos seus desejos, inclusive o suicida, né? E aí a gente vai enriquecer essas aspirações por meio do imaginário e por meio de identificar a emoção positiva dela. Então, trazer imagens mentais por meio do imaginário são vantajosas por melhoram o acesso à emoção e auxiliam a memória. Como isso seria ser? Criar uma imagem que recupera um indivíduo e você traz esses cinco sentidos, que é a visão, que é a audição, olfato, paladar, tato, ele vai resgatar toda essa memória afetiva, as conexões sociais que ele tem nesse contexto imaginário, né, ou os planos que ele desencadeou, e detalhes diversos para ele imaginar colaborativamente como a vida seria. Porque você está colaborando com ele, indagando, e como seria isso? Qual o cheiro disso? Quem estava com você? Né? Então você vai construindo esse cenário com ele. E as aspirações, enriquecendo as aspirações, ao identificar a emoção positiva. Como seria ter esse tipo de aspiração, né? O que seria ter uma namorada? O que seria estar cozinhando numa cozinha cheia de outros cozinheiros? Como você se imaginaria cercado de amigos? Então, enriquecer esse cenário, que já está fazendo, inclusive, por meio do imaginário, né? Começa a te dar mais energia, mais convicção
dessa esperança. E aí, trazendo para o final, a gente faz aqui um bate rápido, porque o que está escrito já praticamente já se deduz, né? Então, as aspirações como uma forma de construir resiliência e empoderamento. Quanto mais passos o indivíduo dá na direção das aspirações e experimenta sucesso, mais são reforçadas as crenças positivas sobre o self, então é melhor self, sobre o outro e sobre o futuro. As aspirações fornecem o porquê para continuar fazendo o que ajuda uma pessoa a superar esses desafios. Olha os desafios, o modo paciente, tá? Elas também podem fornecer a razão para se recuperar quando os desafios aparecem. As aspirações como uma ligação entre os membros da equipe multidisciplinar. Aqui, eles colocam o seguinte: que quando todos estão orientados em torno da aspiração desse sujeito, há maior consciência e os indivíduos podem ter maior envolvimento para trabalhar em equipe. Sinergia, gente, mais nada do que isso. Aspirações em ambientes altamente restritivos. Mesmo os indivíduos que estão encarcerados ou que não devem retomar a vida na comunidade, pode se beneficiar ao ter uma razão significativa para envolver com outros e na vida. Você pode reconhecer que, embora possa ser difícil realizar aspirações como ele idealmente vê, pode haver algumas maneiras de ainda se sentir produtivo, contribuinte, útil, uma pessoa boa ou qualquer que seja o significado. Mudando as aspirações. Alguns indivíduos mudam as aspirações durante o curso do tratamento. Isso reflete um processo que todos podem experimentar à medida que avaliam o que querem fazer de suas vidas. Mas você pode encontrar significado comum e subjacente a essas aspirações. Vamos supor, ser prestativo ou útil, né? Fazer disso uma busca terapêutica para entender esse sujeito, toda a subjetividade dele. Você poderá descobrir que alguns indivíduos mudam as ideias aspiracionais para evitar o fracasso. Olha que interessante. Né? Eles simplesmente entram na evitação por medo de um fim, de ter um fracasso. Então, esse indivíduo exerce esse esforço e reforço constante de não ter sucesso. E múltiplas aspirações. A gente está chegando aí ao final desse encontro. Essas múltiplas aspirações, o indivíduo tem mais do que um desejo. E, de fato, isso é preferível. E considerando-se que as aspirações motivam mudança e múltiplas aspirações asseguram fontes contínuas de motivação. Por exemplo, o indivíduo pode estar tentando namorar, conseguir um emprego, retomar a fazer orações, ter um apartamento. Se a vida dos encontros amorosos estiver em baixa, a busca por um emprego, um apartamento pode compensar o dinamismo perdido. Olha que interessante. Então, na verdade, ele não está só focado em algo, ele está olhando todas aquelas áreas da vida dele. Isso pode fortalecer crenças de resiliência. Olha, já leva lá para a resiliência. Olha como já está vendo a resiliência ali. Diversificar as aspirações é uma boa abordagem e algo que a ser encorajado. E aí a gente finda quando as aspirações são realmente grandes. Você pode ter a preocupação de não dar ao indivíduo falsas esperanças sobre o futuro. No entanto, nossa experiência é exatamente o oposto. Grandes sonhos ou desejos que levaria algum tempo para atingir têm grande potencial para canalizar a recuperação. Trazer à tona talentos potenciais sobre os quais de outra forma não teríamos conhecimento, as aspirações são buscas constantes de longo prazo. E o essencial nisso tudo é manter esse indivíduo motivado. E a motivação, que é o significado de toda essa atividade, né? Então, estar conectado, capaz, amado, essas crenças fortalecedoras que a gente traz aí na teoria cognitiva de recuperação. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. A gente já está aí no limite do limite. Não temos tempos ainda para perguntas. A gente abre no próximo encontro perguntas. E no próximo encontro a gente vai ter o capítulo 5 e o capítulo 6 aqui para vocês.